Pessoal, boa tarde. Então, a gente vai dar início, né? Hoje nós temos duas palestras aqui, né? Primeiro com o professor Fabiano, que é do Departamento de Física, aqui da UFM, tá? E depois com a professora Angélica. Bom, obrigado aí, Fabiano, por participar aqui da programação nossa de verão aí. Muito bem. Bom, obrigado, Paulo, pela apresentação. Agradecer também o convite aí pela atenção aí, né? Convite gentil aí pela minha apresentação. Bom, pessoal, meu nome é Fabiano, como o Paulo acabou de falar, eu sou professor lá do Departamento de Física e o que eu vou falar para vocês hoje é sobre física das cidades, né? Como diz aí o título dessa apresentação, eu gostaria de chamar a atenção para a palavra física. Aqui, física vai ganhar dois contextos diferentes. Física, primeiro, no contexto de natureza, né, aquele sentido grego da palavra, e física como área do conhecimento. Eu sou físico, tenho formação em física, passei boa parte da minha formação aplicando técnicas de física para estudar fenômenos físicos, mas agora eu gostaria de usar essas técnicas para entender o fenômeno urbano. Então eu tenho aqui dois contextos para essa palavra física. Então, para começar, né, pessoal, a gente vive numa época bastante peculiar assim, na história, porque pela primeira vez na história humana, você tem uma população de áreas urbanas superior à população de áreas rurais. Se você pensa que no século XIX, 80% das pessoas viviam em áreas rurais. A partir de 2015, a população urbana ultrapassa a população rural. Hoje, 2019, temos 54% das pessoas vivendo em áreas urbanas. E estima-se que até 2050, 60% ou 70% das pessoas vão viver em áreas urbanas. Então a gente está vivendo num contexto de superpopulação, né, em que parece haver um consenso entre os especialistas que a gente vai viver em cidades superpopulosas. Parece que não há outro caminho para a humanidade além de viver em cidades superpopulosas. A questão é que tipo de cidade que a gente vai viver nesse futuro próximo, né? Se a gente vai viver numa cidade que tem esse aspecto, né, sem nenhuma dignidade, assim, né, onde a qualidade de vida é quase que inexistente, né? Ou se ainda assim a gente vai viver em áreas ou regiões ou cidades superpopulosas, mas com um certo nível de qualidade de vida, né? A resposta a essa pergunta, de qual tipo de cidade que nós vamos viver, depende do que eu vou chamar de ciência das cidades. É o que eu vou tentar apresentar aqui para vocês hoje. Como ciência, como físico, eu consigo definir essa palavra, né? A palavra ciência. Ciência é um conjunto entre dados experimentais e teorias. Eu gostaria de fazer esse arcabouço ser aplicado em sistemas urbanos, criar uma ciência das cidades, né? Aqui vocês estão percebendo que existe um ciclo entre dados empíricos e teoria, né? O que significa isso? Se eu apenas coleto dados a respeito de um fenômeno que eu quero estudar, isso aí não significa ciência. Significa apenas um monte de informação. Essa informação se transforma em algo útil quando eu estabeleço um tipo de teoria. Então a teoria, ela vem sintetizar a informação que vem com esses dados. Mas só a teoria também não fecha o que eu chamo de ciência. Para ter ciência, eu preciso que a teoria fomente novos dados empíricos, novos experimentos, e a partir desses experimentos eu fomente novas teorias. E aí um mecanismo que funciona como um ciclo. Esse ciclo é o que a gente entende como ciência. Só dado experimental, só evidência empírica não é ciência. Só teoria não é ciência. Ciência é o mix dessas duas coisas. E eu gostaria de fazer isso para os sistemas urbanos. Isso é feito pelo menos 200, 300 anos em física, certo? Mas em sistemas urbanos nós vivemos numa situação bastante diferente. Bom, mas nesse nível de coleta de dados a gente está numa situação bastante interessante, porque agora com o advento dessas novas tecnologias, né, cada um carrega no seu bolso aí um celular, né, com
todo mundo conectado pela internet, né? Você sabe quantificar a posição de pessoas, de carros numa cidade. E com essas informações e com o uso apropriado de algum tipo de software, você consegue agora olhar para um mapa da mesma forma que um biólogo olha para um microscópio que tenta encontrar algum tipo de padrão dentro de um sistema biológico, né? E aí, com esses dados, eu posso, e com esses softwares apropriados, eu posso coletar coisas que sejam interessantes para eu estabelecer essa ciência dos sistemas urbanos, essa ciência das cidades. Por exemplo, aqui uma coisa que eu estou bastante interessado, que é a distribuição espacial de estabelecimentos comerciais dentro da cidade. Então, se eu coleto informações via smartphone, via usuários da internet e coloco isso no mapa, eu consigo quantificar distribuições de áreas, distribuições de estabelecimentos comerciais em determinadas áreas da cidade e ver se eu consigo identificar padrões, né? E essa palavra padrões aí é o foco desse momento dessa história da ciência das cidades, né? Eu ainda não tenho teoria, mas eu tenho dados, muitos dados, e eu posso, a partir desses dados, tentar encontrar algum tipo de padrão, né? E aí eu começo a minha história aqui para tentar enxergar padrões dentro da distribuição espacial do fenômeno urbano. Aqui, essa imagem aqui é do que se acredita ser a primeira cidade construída pelo homem, né? E eu gostaria de chamar a atenção aqui pelo formato delas, né? Vocês percebem que não existem ruas nessa proto-cidade. As casas são conectadas umas às outras, certo? Então, para uma pessoa visitar o seu vizinho, ela tem que escalar ali o telhado e aí pula de telhado em telhado e vai visitar o seu vizinho, né? Eu coloquei essa imagem aí para vocês entenderem que algumas coisas que para a gente é óbvio, por exemplo, é óbvio que uma cidade tem que ter rua, não é? Não é óbvio. Essa imagem me mostra que não é óbvio. Em algum momento na história da humanidade, alguém super inteligente percebeu que para você conectar mais facilmente uma casa a outra, seria interessante você colocar um caminho, certo? Não sei quando foi isso, mas em algum momento isso aconteceu. E a partir do momento que essa invenção foi estabelecida, parece que essa invenção se propagou por diferentes culturas e diferentes contextos. Por exemplo, essa comunidade aqui é uma comunidade bem próxima aqui de Lavras, é a chamada comunidade da Estação de Carrancas. Ela fica dentro do município de Carrancas. Bom, casas conectadas umas com as outras por ruas, né? Ou se você vai para uma cidade do século XVII, lá da Inglaterra, a cidade de York, mesma coisa, casas conectadas umas com as outras a partir de ruas. Ou se você pega a maior cidade do planeta, Xangai, 20 milhões de habitantes, o mesmo padrão se repete. Então eu tenho aqui diferentes contextos, três completamente diferentes cidades em termos de cultura, geografia, história, contextos históricos, mas aparentemente eu tenho um padrão. E um padrão que, além dessas coisas que eu falei para vocês, são padrões que se repetem em diferentes escalas. Eu tenho desde a estação de Carrancas, com 200 habitantes, até Xangai, com 20 milhões de habitantes, com esse mesmo padrão de ruas. Mas, obviamente, o que eu estou falando aqui é muito subjetivo, né? Daqui a pouco eu vou colocar uma questão mais técnica, mais quantitativa, para tentar identificar esses padrões aí em diferentes escalas de cidades. Eu gostaria de voltar aqui na estação de Carrancas, porque ela é um ótimo exemplo para tentar contar para vocês a história de como a cidade cresce, né? Essa comunidade, ela até a década de 70, ela tinha casas ao longo dessa linha. Não existia isso, quer dizer, existia essa colina, tinha esse mercado, mas não tinha essas casas. As únicas casas que existiam nessa comunidade eram essas casas, isso na década de 70. Né? Então, essa cidade é o que eu vou chamar a partir de agora de uma cidade unidimensional. Ela era construída ao longo de uma linha, uma cidade unidimensional, certo? Quando um cidadão chegava para se estabelecer nessa comunidade, né, queria construir uma casa nessa comunidade, isso na década de 70, ele enfrentava um trade-off entre colocar sua casa na última posição aqui, né, para ficar próxima do mercado, ou ele poderia colocar aqui nessa parte que seria a colina.
Mas colina é complicado, né? Você tem que subir morro, né? Então, nesse final da década de 70, os caras preferiam construir sua casa nessa linha. Isso vai até o começo da década de 80 e vai preenchendo essa linha, né? Ou seja, a cidade continua sendo unidimensional, até chegar um momento em que o novo cidadão para essa comunidade chega e ele fala assim, não, se eu continuar colocando a minha casa naquela linha, vai ficar complicado, né? Eu já estou, sei lá, 1 quilômetro sei lá, quanto? 500 metros. Eu estou a 500 metros ali do mercado e tudo bem, eu topo fazer minha casa lá na colina, certo? A partir desse momento, a cidade deixa de ser unidimensional. Ela não é bidimensional, porque ser bidimensional significa você preencher todo o espaço, né? Seria uma cidade compacta, totalmente compacta. Não é uma cidade bidimensional, mas ela não é mais uma cidade unidimensional. Ela invade a segunda dimensão e ela passa a ter uma dimensão que é alguma coisa entre o unidimensional e entre o bidimensional, né? Então, nesse sentido, você tem a cidade crescendo inicialmente nessa linha unidimensional e a partir de um determinado momento, dado por esse trade-off da distância do mercado, a cidade passa a ser uma cidade de dimensões maiores do que 1, certo? Bom, esse exemplo que eu falei para vocês, de diferenças de escalas, padrões se repetindo ao longo de escalas, dimensões que a cidade apresenta, alguma coisa entre 1 e 2, né? É exatamente um objeto muito conhecido em física que é chamado objeto fractal. Para quem nunca ouviu falar de fractal, fractal é qualquer objeto em que você tenha alguma propriedade que seja constante ao longo das escalas que você observa esse objeto. Então seria um objeto é dito fractal quando ele apresenta algum tipo de número ou qualquer quantidade em que você olha lá na escala micro, ele tem um certo valor, você olha ele pela escala macro, ele continua tendo o mesmo valor para essa variável, essa quantidade. Então qualquer objeto que apresenta essa característica é chamado fractal. E as cidades apresentam essa característica. Já vou colocar para vocês alguns exemplos. Aqui eu tenho uma situação, agora um conceito mais técnico aqui, eu não quero que vocês se distraiam com coisas muito técnicas, né? Eu quero apenas apresentar o big picture aqui dessa coisa. Quando você faz um gráfico do logaritmo de uma certa quantidade em função de um comprimento, e você coloca na escala log-log, se você tiver uma linha reta, significa que você está se referindo a um fractal, certo? Essa é a técnica que se usa para descobrir se uma coisa é ou não um fractal. Nesse caso aqui, eu não quero que vocês entendam isso, tá? Eu só estou descrevendo muito brevemente essa técnica. Mas o que eu observo aqui, pelo menos nessas 20 cidades chinesas, é que essas cidades são fractais. Por que são fractais? Porque eu tenho retas aqui. E o slope dessa reta, a inclinação dessa reta, é exatamente a dimensão fractal dessas cidades. Aqui eu tenho cidades com dimensões fractais 1.5, 1.3, 1.61 e assim por diante, né? Lembra que eu falei para vocês que a dimensão não pode ser 2, porque ser 2 significa que a cidade preenche todo o espaço. E quando você olha para essa imagem aqui, né, obviamente a cidade não está preenchendo todo o espaço, ela preenche parte do espaço. Se ela preenche parte do espaço, significa que a dimensão tem que ser menor do que 2. Mas ao mesmo tempo, essa cidade não é unidimensional, ela tem dimensão maior do que 1. Então eu tenho uma dimensão que é entre 1 e 2, que é o que está me dizendo esses resultados aqui, né? Dimensões em torno de 1.5, 1.6 para o caso dessas 20 cidades chinesas. Nós fizemos um trabalho que a gente coletou dados de algumas cidades famosas do planeta, aí, por exemplo, Londres, Nova York e assim por diante, né? E quantificamos a dimensão fractal dessas cidades. Ao fazer um histograma, a gente percebeu que, na média, essas cidades famosas aí têm dimensão 1.7, certo? Então parece que começa a emergir um padrão aí, né? Vocês lembram que eu falei para vocês que a gente não tem teoria, mas a gente está ainda à procura de padrões. E parece que eu tenho um padrão aqui. Parece que o padrão da dimensão das cidades é alguma coisa em torno de 1.7. Por quê? Não sei. Eu não sei porque eu ainda não tenho uma teoria para isso. Nós não temos uma teoria para isso ainda. Mas eu sei que tem esse padrão, certo? Já é grande coisa, né?
Mas não só quantidades geométricas podem ser fractais. Vocês lembram que eu falei para vocês dessa técnica, de você usar um gráfico de uma certa quantidade em função de uma métrica que pode ser pequena ou grande, e se você fizer isso num gráfico log-log e tiver uma reta, significa que eu tenho um comportamento fractal, mesmo sendo coisas que não sejam objetos geométricos. Nesse caso aqui, eu tenho o PIB. O PIB é o número total de riquezas que uma cidade ou um país produz. Nesse caso aqui, cada ponto representa uma cidade. Aqui à esquerda eu tenho cidades dos Estados Unidos e à direita eu tenho cidades do Brasil. Só para vocês terem uma noção, esse ponto vermelho aqui é a cidade de Lavras. Certo? Então cada ponto aí representa uma cidade desses respectivos países aí. Certo? E olha só, esse gráfico aí sugere uma reta. Então parece que eu estou lidando com um comportamento fractal. Certo? Mas para não dar confusão, porque a palavra fractal parece que está associada a objetos, né? Isso aqui não é um objeto, é o PIB. Então eu vou me referir com uma situação em que eu tenho uma quantidade que é livre de escala. Livre de escala significa, da mesma forma que um fractal, ele é independente da escala. Se você olha qualquer quantidade no nível micro ou no nível macro, eu vou ter o mesmo valor, certo? Então significa que eu tenho propriedades livres de escala. O GDP, ou o PIB aqui desses dois países, parece ser livre de escala. Pelo menos é o que sugere essa reta aí nesse gráfico log-log. Né? E outro detalhe interessante é que o slope, a inclinação dessa reta aí, parece ser o mesmo para os dois países. Na verdade, não só para esses dois países. Se você analisar esse slope, essa inclinação dessa reta para diferentes países, você vai ter sempre, assustadoramente, o mesmo número. Sempre em torno de 1,15. Né? Isso é tão robusto, esse trabalho aí que a gente fez, a gente pegou todas as cidades, nesse caso aqui é só o Sudeste, né? A gente pegou os dados de 10 ou 15 anos da evolução temporal do PIB de cada uma das cidades do Sudeste e fizemos esse gráfico. Então note que as cidades no nível individual, elas têm um movimento caótico aí, né? Cada cidade tem a sua própria dinâmica. Mas a linha vermelha, que é o slope que eu estava me referindo, ele é robusto, ele se preserva ao longo desses 10 ou 15 anos aí de dinâmica. Mesmo, eu vou até passar o vídeo novamente aqui, mesmo com todo o caos no nível do indivíduo, né, no nível das cidades, né, mesmo com todo esse caos, o slope ele é tão robusto que ele praticamente não muda. Né? O coeficiente linear está aumentando, né? A reta está aumentando, mas a angulação dessa reta ela se preserva, certo? Interessante que isso aí não é só observado no PIB. Se eu pego outras quantidades, por exemplo aqui, no caso de salários e empregos supercriativos. Empregos supercriativos é algum cara que trabalha com algum tipo de trabalho que envolva inteligência, né? Tipo desenvolvimento de software ou qualquer coisa desse tipo. Eu também tenho esse comportamento fractal, independência de escala, e com um slope assustadoramente igual a 1,15 também. Né? Então parece que esse número parece que ele é robusto, não importa mesmo a quantidade. Daqui a pouco eu vou falar para vocês que essa quantidade relacionada a 1,15 está associado a qualquer quantidade que envolva algum tipo de interação social, interação socioeconômica, na verdade. Né? Mas nem tudo é maravilha, né? Você também tem coisas estranhas aqui que acontecem quando você faz o gráfico log-log. Por exemplo, número total de crimes. Também tem esse comportamento fractal, certo? Com o mesmo slope 1,15. Eu esqueci de falar para vocês, o fato de ser 1,15, esse número, significa que quando você aumenta o tamanho da cidade, você mais do que aumenta essas quantidades. Ou seja, a quantidade per capita dessas quantidades aí aumenta se você aumenta a cidade. Por exemplo, o PIB per capita aumenta se você aumenta o tamanho da cidade. Então você dobra a cidade, o que é intuitivo seria dizer, então eu dobro também o PIB. Não, você dobra mais 15%.
esse 15 vem desse 1,15, certo? Isso é bom, no caso de empregos super criativos é bom também, mas tem o lado negro da história, né? Que você também aumenta a quantidade per capita de crime dentro da cidade. Ou seja, se você duplica o tamanho da cidade, você duplica a quantidade de crimes mais 15%. Então, quer dizer, as cidades são mais violentas, obviamente, né? Isso aí, todo mundo já sabia, né? As cidades maiores são mais ricas, mas ao mesmo tempo são mais violentas, né? Por outro lado, tem outras quantidades que, ao contrário dessas outras que eu acabei de falar, que você tem um aumento per capita quando você aumenta o tamanho da cidade, existem outras quantidades, geralmente associadas com infraestrutura, que elas decrescem com o aumento da cidade. Decresce em níveis per capita, né? Obviamente. Aqui eu tenho postos de gasolina. Então, nesse eixo aqui eu tenho o número de postos de gasolinas, e aqui no eixo X eu tenho a população da cidade, né? Aqui para diferentes países, 4 países diferentes. E o slope dessa reta é 0,85 na média. 0,85 é menor do que 1, o que significa que quando eu aumento o tamanho da cidade, eu reduzo o número per capita de postos de gasolina. Então, ao contrário daquelas outras quantidades que estão relacionadas com alguma coisa socioeconômica, nesse caso aqui, que é uma variável de infraestrutura, eu tenho uma redução per capita quando eu aumento o tamanho da população. O que significa isso? Se eu duplico o tamanho da cidade, eu reduzo a quantidade de postos de gasolinas per capita, né, obviamente, que a cidade necessita. E aí outras quantidades também relacionadas com infraestrutura. Por exemplo, aqui, comprimento das ruas. Então eu tenho aqui o slope dessa linha aqui, que também é 0,85, menor do que 1. Menor do que 1 significa que você tem economia de escala. Você aumenta a cidade, você reduz a quantidade per capita dessa quantidade. No caso aqui, comprimento de ruas, né? Então, resumindo aqui, quando eu duplico o tamanho da cidade, eu aumento em 15% a quantidade de salários, riquezas, número de patentes, número de pessoas criativas. Esse é o lado bom, beleza? Mas eu tenho um lado negativo também, porque ao aumentar as cidades, eu preciso de mais policiais, eu tenho mais crimes, eu aumento o número de doenças relacionadas a interações sociais, né? E ao mesmo tempo, eu tenho outras quantidades, que são as quantidades relacionadas com infraestrutura, que reduzem em 15% quando eu aumento o tamanho das cidades, né? São eles: número de postos de gasolina, consumo de gasolina, consumo de energia elétrica, né? As cidades são mais econômicas, o pessoal que trabalha com Smart City, né? Então, as cidades maiores são mais econômicas em termos energéticos, né? Áreas pavimentadas, comprimento de cabo elétrico. Eu preciso de menos cabos per capita quando eu aumento as cidades, né? Isso não é o que eu estou dizendo, isso não é subjetivo, isso é medido, isso que é interessante. A gente sabe esses valores. Não é suposição, eu acho que... Não é eu acho. Agora é possível medir essas coisas e ao quantificar essas coisas, emerge esse tipo de padrões aí que a gente está identificando, né? Agora, a segunda parte aqui dessa apresentação vai o meu... Eu preciso voltar às minhas imagens de criança, né? Eu lembro quando eu fui pela primeira vez na cidade de São Paulo, eu tinha uns 10 anos, e aí eu estava no alto de uma coluna e vi aquela cidade. Eu acho que deve ter acontecido com vocês também, de olhar para aquilo e falar: meu, isso aqui é vivo, isso aqui não é uma cidade, isso aqui é um leviatã, né? Um monstro, é um bicho, certo? É algo vivo, né? E aí, claro, né, vem à cabeça aquela analogia, né? Seria a cidade um organismo, né? Eu gostaria de tentar responder essa pergunta aí com os próximos slides, mas sob o ponto de vista técnico, certo? Será que as cidades podem ser mesmo comparadas a um organismo? Se sim, qual o tipo de métrica que eu poderia usar para dizer que sim ou que não, certo? Então, em primeiro lugar, eu falei para vocês sobre fenômenos de escala, né? No caso, eu apresentei para vocês a estação de Carrancas e Xangai. São diferenças de tamanho que varia da ordem de 4 ordens de magnitude, certo? Então você pega uma cidade de 10 a 3 habitantes,
outra cidade de 10 a 7 habitantes, né? Então, você subtrai aí os expoentes, você tem quatro escalas de grandeza. No caso da biologia, você tem 20 escalas de grandeza. 20. Então, se as cidades varrem 4 ordens de grandeza, a biologia varre muito mais, né? Só me restringindo aqui a mamíferos, por exemplo, só os mamíferos varrem 8 ordens de magnitude, 8 ordens de grandeza. Você pega um ratinho de 2 gramas, ou uma baleia azul, que é o maior animal da Terra, mas o maior animal vivo no planeta, que tem 200 toneladas, né? Você tem 8 ordens de magnitude. Então, só os mamíferos já varrem uma quantidade de tamanho muito maior do que no caso das cidades, né? Isso fica bem evidente quando eu olho para essa figura aqui. Aqui eu tenho taxa metabólica em função da massa do organismo. Então, quando eu falei para vocês que os organismos vivos varrem 20 ordens de magnitude, é porque eu olho para seres unicelulares que têm 10 a menos 12 gramas, e olho para a baleia azul, que tem algo em torno de 10 a 7 gramas. Então a diferença dos expoentes dá 19 ou 20, alguma coisa assim. Então isso aqui varre 20 ordens de grandeza, certo? E aí aqui eu tenho a taxa metabólica. A taxa metabólica é a quantidade de energia que o organismo necessita para se manter vivo, né? Olha só a linha reta aí no gráfico log-log. Linha reta no gráfico log-log é a assinatura de um comportamento livre de escala, como eu tinha falado para vocês, né? Então eu tenho aqui outra evidência assustadora de um número que se preserva ao longo das escalas. O slope dessa linha reta se preserva. Embora o coeficiente linear ele aumente em determinados grupos taxonômicos, por exemplo. Esse coeficiente linear é diferente desse e, consequentemente, diferente desse. Mas o slope continua sendo o mesmo. E o slope é o cara que me dá informações sobre a fractalidade ou independência de escala de um determinado sistema, né? Então, no caso aqui, o slope se preserva. Aqui só para fazer um zoom ali, só no caso de animais maiores, né? Para você ver como é que essa lei é robusta, né? Então você pega, por exemplo, o ser humano. Aqui mulheres e aqui homens, né? Estão bem ali em cima da linha, né? Então parece ser bastante robusta essa regra que relaciona a taxa metabólica com a massa corpórica. E quando você faz um gráfico da energia total, né, a taxa metabólica, dividido pela massa, você vai ter, nesse eixo Y aqui, a quantidade de energia per capita que o organismo gasta para manter o seu corpo, né? Isso em função da massa. O eixo X ali é a massa. E vocês estão percebendo aqui um decréscimo significativo na medida que eu aumento o tamanho do organismo. O que significa isso aqui? Significa que o ratinho, ele obviamente gasta menos energia em termos absolutos do que o elefante. É bem menor. Mas o eixo Y aqui está me dizendo o quanto que esse organismo gasta para alimentar cada célula que lhe compõe. E aí o que está mostrando aqui é que o elefante é muito mais econômico do que o rato, certo? A quantidade de energia que o elefante gasta para sustentar cada uma das suas células é bem menor do que a energia gasta pelos ratinhos, né? Eu tenho então uma economia de escala. Da mesma forma que as cidades maiores são mais econômicas em termos de infraestrutura. Opa, então eu tenho aí uma analogia que eu estava procurando, né? Então aquela pergunta minha lá de criança, seria a cidade um organismo? Aqui parece que eu acho uma semelhança, né? Mas é só uma semelhança qualitativa. Por exemplo, se eu olho o fenômeno urbano, as cidades, eu tenho uma equação que relaciona variáveis de infraestrutura com a população N, que obedece a essa regra. É uma lei de potência elevado a um expoente 5 sextos. 5 sextos é 0,85. Né? Isso aí, 0,85 menos 1, dá 15. Significa que, ao aumentar a cidade, eu reduzo em 15% a quantidade de infraestrutura per capita. Certo? No caso da biologia, eu tenho a mesma lei de potência, né? Aqui a quantidade de energia gasta, e essa aqui é a massa, só que agora é elevado a um expoente 3/4.
E o 3/4 é 0,75. 1 menos 0,75 dá 25. O que significa que, ao aumentar o organismo, eu reduzo em 25% a quantidade de energia que ele gasta por cada célula. Então, peraí, eu tenho uma analogia qualitativa aqui. Ambos os sistemas, urbanos e biológico, eles são regidos por uma lei de potência, aparentemente, né, uma lei empírica, isso aqui. Mas, em termos quantitativos, eu tenho uma pequena diferença, mas é uma pequena diferença que faz uma grande diferença, né? Uma pequena diferença que faz uma grande diferença. A biologia é muito mais econômica do que as cidades. A biologia economiza 25% com o aumento da escala. A cidade reduz apenas 15%. Bom, por que isso acontece? Não sei. Esse é um fato, é empírico. Você pode dizer que, não, mas as cidades existem há 10 mil anos, 12 mil anos, vai. A biologia existe há quanto? 6 bilhões de anos. Pode ser uma questão. Talvez a biologia teve tempo, né, para ir experimentando, né, processos de seleção natural para chegar num nível tão eficiente a ponto de economizar 25% ao aumentar a escala. Coisas que talvez a cidade não tenha tido essa oportunidade ainda, né? Então isso significa que talvez, num tempo futuro, daqui a 6 bilhões de anos, a gente consiga ter 25% de economia da escala. Não sei, essa é uma teoria, mas particularmente eu não acredito muito nessa teoria, porque existem algumas evidências que sugerem que esse número aqui, ele é constante em diferentes geografias e diferentes culturas. Como eu mostrei para vocês, né? Gráficos lá de diferentes países, mas apresentando sempre aquele mesmo expoente. Bom, será que o sistema urbano é diferente do sistema biológico? Então ele convergiria para um valor diferente? Não sei. São apenas hipóteses, fica aí para vocês pensarem aí em casa, né? Então, voltando àquela ideia da ciência das cidades, né? Como físico, eu tenho na minha cabeça uma história muito bem formulada, que é a história do Tycho Brahe, que é o cara que organiza os dados celestes da época. Tem um cara que é o Kepler, que ele pega esses dados e começa a identificar padrões nesses dados, né? As leis de Kepler. E tem um cara aqui que vem, pega todos esses dados, todos esses padrões já identificados e formula uma teoria, né? As 3 leis de Newton mais a lei da gravitação. Muito bem, se eu penso esse contexto na questão de sistemas urbanos, eu diria que a gente está na era Kepler. Certo? Por que nós estamos na era Kepler? Porque nós já ultrapassamos essa era de coletar dados, a gente já sabe como coletar dados, a gente tem bilhões de dados aí armazenados para serem explorados, então os dados já estão aí, nós já temos as tecnologias para coletar esses dados. Nós começamos agora a identificar os padrões. Alguns padrões são esses que eu acabei de apresentar para vocês. Mas nós ainda não chegamos na era Newton. Nós não temos uma teoria das cidades. Temos uma coleção de dados e uma coleção de padrões, mas ainda eu não posso dizer que a gente tenha uma ciência das cidades, né? Bom, então eu gostaria de apresentar para vocês uma teoria que a gente apresentou aí, a gente formulou, eu com meus colaboradores, né, de como entender esses fenômenos de escala a partir de um modelo simples para tentar entender a dinâmica das cidades. Primeiramente, bom, a cidade é formada exclusivamente por pessoas, né? Então, para entender o fenômeno urbano, é extremamente interessante ou importante identificar como as pessoas interagem dentro das cidades e como, a partir dessas interações, emerge essas quantidades que eu acabei de colocar aqui para vocês, né? E a teoria que a gente propôs foi considerar a cidade a partir de 2 premissas super simples. Colocar um modelo super simples e ver o que acontece quando o sistema urbano interage dado essas premissas. A primeira premissa, super óbvio, é que as pessoas estão interagindo, certo? A cidade não é um conjunto de pessoas isoladas, não. As pessoas, hoje, da mesma forma que há 10 mil anos atrás, vêm para a cidade para interagir. Esse é o propósito da cidade. A cidade foi inventada para facilitar as trocas das pessoas. Então, a primeira premissa é simplesmente isso, as pessoas estão interagindo dentro da cidade. A segunda premissa
é que essas interações dependem da distância. Quanto mais próximo você está de uma pessoa, pode ser, o próximo aqui pode ser uma distância euclidiana ou pode ser próximo do tipo, sei lá, o cara faz o mesmo curso que eu, então acaba sendo mais próximo, certo? Qualquer métrica que envolva, que relacione que relacione dois indivíduos, né? Então, essas pessoas interagem mais intensamente quando elas têm quando elas têm menores distâncias, né? Então, só para colocar um pouquinho mais, de uma forma mais lúdica, o que eu estou querendo dizer, né? Imagine que você vive aí nessa cidade, né? Que é a cidade de São Paulo. Suponha que você mora aqui nessa casinha aqui, né? Que é a sua casa, você mora aqui. E vamos supor, uma forma bem simplista, que você interaja só com esses caras aqui. Bom, isso é um modelo, né? Você entende que isso aí não é verdade necessariamente, mas, pô, eu sou físico, matemático, então eu preciso de modelos simples para poder resolver as equações, né? Muito bem, mas, claro, pode ser que eu queira uma coisa mais sofisticada, né? Em que eu diga, não, eu entendo que esse modelo de interagir só com as pessoas mais próximas é interessante, dá para resolver analiticamente, mas é muito fora da realidade. Ah, beleza, então eu vou considerar uma situação em que as pessoas interagem com todo mundo, mas com uma intensidade de interação que decaia com a distância, né? Uma equação que eu posso usar para representar isso que eu estou querendo dizer é uma equação desse tipo, onde R é a distância e F é a intensidade da interação entre duas pessoas, né? E aí o gama fica um parâmetro livre para eu brincar, né? Se o gama for muito grande em relação a uma determinada métrica, aí, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, significa que eu interajo apenas com pessoas mais próximas. Então eu cairia naquele exemplo que eu coloquei para vocês, do cara que interage só com quem está dentro daquele círculo. Ou se o gama for bem pequeno, significa que eu amplio o meu range de interação e eu posso, inclusive, interagir com todo mundo da cidade, certo? Mas ainda assim, decaindo, a intensidade decaindo com a distância, né? E é interessante que essa equação aí, ela tem forte suporte empírico. Por exemplo, se você faz um gráfico aqui da distribuição de e-mails que uma pessoa troca em função da distância das pessoas, você tem uma linha que é dada exatamente por essa expressão. Esse aqui são os dados empíricos, o vermelho, e essa linha é dada por essa equação. Ou se você pega a distribuição de contatos do Facebook, né? Você também tem uma linha aqui muito bem representada por essa equação. É interessante porque esse resultado é particularmente interessante porque a gente vive falando mundo online, né, nova era, mas no final das contas a gente acaba interagindo ainda com as pessoas mais próximas da gente, próximas geograficamente, próximas euclidianamente, né? Então o Facebook não quebrou o espaço, né? Isso está muito explícito aqui nesse gráfico aqui, né? O decaimento do contato de Facebook com a distância física, né? Ou o número de telefones, chamadas de telefone, né? Você pega lá, você falou com a sua mãe mora lá a 2 quilômetros daqui, aí você vai contabilizando quantas vezes você falou com a sua mãe, ou de vez em quando você liga para um cara que está lá de outra cidade. Então, você vai medindo essas distâncias, vai contando as frequências, e o que surge é um gráfico desse tipo, que também é muito bem descrito por uma função desse tipo, né? E é interessante que com esses resultados experimentais aí, eu consigo pegar o valor do gama. E o gama está alguma coisa entre 1 e 1.5. E eu posso usar esse valor aí para alimentar o meu modelo, né? E ver o que acontece, né? Então, ao resolver aquele modelo que eu propus para vocês, né, usando aquela regra de interação, eu consigo chegar numa equação de lei de potência, do tipo, essa aqui seria a variável que eu estou interessado, a variável urbana, e N é o tamanho da cidade, né? No caso aqui é a minha proto-cidade, né? E o que eu descubro ao resolver esse problema matemático aí, né? Claro que eu não tenho tempo aqui para descrever com detalhes, mas o que eu descubro é que quando eu considero que as pessoas interagem apenas dentro daquele círculo, eu não recupero aquelas leis de escala. Aquelas leis de escala só acontecem se eu considero que os indivíduos interagem com todas as pessoas da cidade. Não com todas as pessoas, mas
ela tem a possibilidade de interagir com todas da cidade. Claro que com menos intensidade à medida que a distância aumenta. Mas, necessariamente, eu preciso que as pessoas interajam com todas as outras para que aconteça esses fenômenos de escala, né? Isso é interessante, né? Eu tenho um exemplo aqui que corrobora esse resultado nosso aí, que é o caso aqui dos bondinhos lá da cidade de Medellín. Não sei se vocês têm conhecimento disso aí. Existiam favelas dentro da cidade de Medellín que eram totalmente desconectadas com o resto da cidade porque elas viviam no morro. Eram favelas do morro, similares ao que temos lá no Rio de Janeiro, né? Então, essas favelas não eram conectadas com outras partes das cidades. Essa conexão veio com a implementação desses bondinhos, né? E com a implementação desses bondinhos, ou seja, você conectou partes previamente isoladas da cidade. E com essa conexão aí, você teve um aumento significativo dos índices socioeconômicos dessas áreas. Então, parece, pelo menos de acordo com essa evidência, de acordo com o modelo que nós propomos, que a interação faz toda a diferença. Se você tem áreas que são isoladas da cidade, essas áreas não vão apresentar aquelas potencialidades que eu coloquei no começo aqui dessa apresentação, do tipo aumentar o PIB ou aumentar número de empregos, etc., né? E aí, só para finalizar, né, a gente colocou esse modelo aí numa simulação tipo agentes, né? Então, esses cinza aí seriam os indivíduos da cidade e os vermelhinhos seriam, por exemplo, postos de gasolina, né? Qualquer quantidade que seja relacionada com infraestrutura, número de padarias, alguma coisa assim. A gente coloca uma dinâmica competitiva entre esses triângulozinhos aí, ou seja, se eu coloco muitos triângulos numa certa região, alguns deles vão acabar falindo, né? Porque tem mais triângulozinhos do que os cidadãos podem usufruir, né? E se eu coloco a dinâmica aí, eu começo a perceber que no começo, né, há uma explosão de novos estabelecimentos, mas com a interação competitiva entre eles, eu começo a ter falência de alguns, né? Então alguns começam a desaparecer e no final o número de estabelecimentos converge para um certo número, né? E se eu faço um gráfico, né, aqui seria o número desses estabelecimentos em função do N é o número de pontinhos cinzas dessa minha simulação, né, eu tenho exatamente aquelas leis de potência que eu já tinha verificado empiricamente, né? Bom, pessoal, muito bem, isso era tudo que eu tinha para falar para vocês. Quem tiver mais interesse aí sobre isso, né, eu coloquei aqui alguns papers que a gente tem aí sobre isso, né? Um que saiu recentemente não, já faz um ano já, na Royal Society. Um outro trabalho que saiu na Complexity, né? E recentemente a gente teve um trabalho que foi capa de uma revista da Entropy, né? E esse trabalho foi financiado com dinheiro aqui da UFLA, inclusive, né? Porque para você publicar nessas revistas aí, elas são publicações abertas, então você mesmo que seu trabalho tenha alta qualidade, você precisa ainda pagar a publicação, né? E a UFLA pagou para a gente essa publicação aí. E para os estudantes, né, vale aí o convite para entrar no meu canal do YouTube, né? Eu tenho um curso aí de introdução a sistemas complexos que eu falo inclusive sobre esses fenômenos urbanos aí. Inclusive eu vou ministrar uma disciplina agora sobre isso. Então quem é da pós-graduação ou da graduação que tiver interesse, entra lá no SIG ou no SIGA, não sei, vai ter lá o curso Modelagem de Sistemas Dinâmicos ou Modelagem de Sistemas Complexos, alguma coisa assim, né? Ou se tiver alguma dúvida, depois entra em contato comigo aí, né? Então quem tiver interesse. E finalizando aqui, eu coloco aí meus colaboradores, né? O pessoal aí que tem trabalhado comigo aí nesse fenômeno de cidade. Eu tenho outros colaboradores, mas aqui são apenas pessoas que estavam envolvidos com essa questão aí de sistemas urbanos, né? Vocês podem perceber que são pessoas aí de diferentes países e diferentes áreas também, né? Aqui eu tenho físicos, engenheiros, arquitetos, urbanistas, né? Então, diferentes backgrounds para atacar esse mesmo problema aí, que é o problema urbano. Muito bem, pessoal. Obrigado aí pela atenção.